Boa noite, galera. Boa noite a todos. Boa noite quem está nos ouvindo agora e quem vai nos ouvir posteriormente, né? Então, meu nome é Cláudia, estou aqui na França há 1 ano e 4 meses, saí do meu país, estamos aqui, mas tudo na vida da gente é um propósito de Deus, né? Eu nunca planejei vir aqui para a França, para Paris, planejava ir para outros lugares, mas o Senhor, ele tem o lugar certo para colocar cada um de nós, né? Então me colocou aqui, aqui estou eu, e agora conheci uma nova família, e nós estamos aqui na luta, para adquirir conhecimentos, né? E nesse mês estamos estudando aqui o livro de Provérbios. E hoje eu vou falar um pouquinho de Provérbios 19, certo? Antes da gente iniciar aqui a nossa leitura, quero fazer uma oração, né, para que o Senhor venha falar em cada coração. Amém. Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, Senhor, diante da tua palavra. Viemos te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu, por tudo, ó Pai, que aconteceu em nossas vidas nesse dia de hoje, Pai. Que o Senhor continue, Deus, segurando em nossas mãos. Que o Senhor continue, Pai, guiando os nossos passos. Que o Senhor continue, Pai, direcionando os nossos caminhos. Que o Senhor continue, Deus, falando em nossos corações, nos dando, Pai querida, divina sabedoria, Pai, para que nós possamos aprender mais e mais de Ti, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, andar nos Teus caminhos, Pai, aprendendo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Assim, Pai, nós te pedimos, guardando, Pai, guarda nossas vidas, Pai, guarda os nossos familiares, os nossos amigos, Senhor, é o que te pedimos agora, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus, através dessa palavra, de mais uma palavra, ó Pai, que vai ser aqui, Pai, esmiuçada, estudada, Pai, que nós estamos trazendo, Senhor, nesse mês, ó Pai, esse estudo, Deus. Em nome de Jesus, fala em cada coração, é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então, vou ler aqui em Provérbios 19, onde inicia assim: Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também, ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. A estultícia do homem perverterá o seu caminho, e o seu coração se irará contra o Senhor. As riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentiras não escapará. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Todos os irmãos do pobre o aborrecem, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Corre após eles com palavras que não servem de nada. O que adquire entendimento ama a sua alma. O que conserva a inteligência achará o bem. A falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Ao tolo não está bem o deleite, quanto menos ao servo dominar os príncipes. O entendimento do homem retém a sua ira, e sua glória é passar sobre a transgressão. Como o bramido do filho do leão é a indignação do rei, mas como o orvalho sobre a erva é a sua benevolência. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as suas contenções da mulher. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma enganadora padecerá fome. O que guardar o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre,
e ele lhe pagará o seu benefício. Castiga a teu filho enquanto há esperança, mas para o matar não alçarás a tua alma. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu o livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábios nos teus últimos dias. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. O desejo do homem é a sua beneficência, mas o pobre é melhor do que o mentiroso. O temor do Senhor encaminha para a vida. Aquele que o teme ficará satisfeito e não o visitará mal nenhum. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Fere o escarnecedor e o simples tomará aviso. Repreende ao entendido e aprenderá conhecimento. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Cessa, filho meu, ouvindo a instrução de te desviares das palavras do conhecimento. A testemunha de Belial escarnece do juízo, e a boca dos ímpios engole a iniquidade. Preparados estão os juízos para os escarnecedores, e os açoites para as coisas dos tolos. Bem, a gente já está aqui no capítulo 19 de Provérbios, né? E durante todos esses dias que nós viemos estudando Provérbios, a palavra ela tem uma sequência, né? Então ela tem nos dito aqui sobre o filho insensato, tem nos dito sobre amigos, tem nos dito sobre riquezas. Capítulo após capítulo, ela tem dado uma sequência, né? Onde o grande sábio Salomão, ele tem nos ensinado. Então nós temos o Provérbios como um manual para a vida. Só que é uma pena que, infelizmente, nós não seguimos ao pé da letra. Porque se nós tivermos a consciência do que está escrito aqui nesse livro, nós fazemos uma faculdade, né? E nem precisa pagar, não é verdade? Mas de onde vem tanta sabedoria de Salomão? Por que Salomão é o homem mais sábio de todos os tempos? Vamos ver aqui o porquê? Vou ler aqui para vocês em Primeira Reis, Primeira Reis 3. Primeira Reis 3:7. Agora, pois, o Senhor meu Deus, tu fizestes reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, né? Salomão é filho de Davi e ele herdou a herança de Davi. Então ele está questionando: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo, que elegaste povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu tão grande povo? E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. O que Salomão pediu ao Senhor? Lendo aqui, estudando aqui essa palavra, né? Aqui mais embaixo a gente vai entender o que Salomão pediu. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos,
mas pediste para mim entendimento, glória a Deus, para ouvir coisas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual você não levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. Glória a Deus. Então, aqui, a palavra do Senhor, ela esclarece por que que Salomão foi um homem tão rico, né? Não, não haverá outro igual a Salomão. Tão rico de tantas as coisas e tão rico de sabedoria. Porque no meio daquele problema em que ele se viu tão moço, né, para herdar aquilo que Davi deu início, que ele tinha que continuar sendo rei, ele se viu perdido. Então, o que que ele pediu ao Senhor? Ele pediu sabedoria. E o Senhor se alegrou do pedido de Salomão, porque Salomão podia ter pedido qualquer coisa para o Senhor. Salomão podia ter pedido: Senhor, afasta de mim esse cálice, me tira esse povo, me dá uma riqueza para que eu não precise governar. Mas o que que Salomão pediu? Senhor, me dá sabedoria para que eu possa ser igual ao meu pai, para que eu possa dar continuidade nessa obra do meu pai. E o Senhor se alegrou, porque Salomão pediu naquele momento sabedoria. Como ele pediu sabedoria, o Senhor também disse o quê? Eu vou te dar também riquezas, porque você me pediu sabedoria, entendimento, um coração sábio, para que você pudesse dar continuidade. Então, eu vou te dar também riquezas. E se andares nos meus caminhos e seguir os meus estatutos e os meus mandamentos, eu te acrescentarei também dias de vida. Olha que maravilha. Como é bom a gente estudar a palavra do Senhor, né? Porque ela nos ensina os mais ricos detalhes. Então, aqui está nos ensinando que se nós pedirmos sabedoria, tudo que nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos conceder. Mas só tem um detalhe: nós temos que saber o que nós pedimos ao Senhor, né? Porque muitas vezes a gente tem mania de orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu preciso de um carro, Senhor, eu preciso de um emprego. Mas até para pedir ao Senhor, nós temos que ter esse entendimento e temos que ter sabedoria, né? Porque se você falar: Senhor, me dá um carro. Não, não é assim que você tem que pedir. Você tem que pedir: Senhor, eu quero um carro do ano tal, da cor tal, de banco de cor. Tem que saber pedir. E dependendo do que você pedir ao Senhor, né, a gente tem que ter humildade também para pedir as coisas para o Senhor. Porque Deus, sim, Ele é dono do mundo. Ele é dono do ouro e da prata e de tudo que aqui há. Mas se nós formos com arrogância, como é que se diz? Com espírito de grandeza e pedir ao Senhor aquilo que naquele momento não é para nós, nada vai acontecer. Então a gente tem que ter sabedoria e humildade para pedir as coisas para o Senhor. E se a gente for com humildade pedindo: Senhor, me dá sabedoria, porque se você tiver sabedoria, você vai saber granjear todo o resto. Na verdade, a sabedoria nos vai trilhar um caminho que nós vamos saber granjear tudo o resto que nós precisarmos, né? Então, aqui vem um pedacinho de onde veio a sabedoria de Salomão, para que nós possamos também buscar essa sabedoria de Deus, meditando aqui na palavra do Senhor e aprender, né? Outro exemplo de sabedoria de Salomão, ele agiu com uma sabedoria tão grande e que eu gosto muito dessa palavra, está aqui também em Primeira Reis, no versículo 16, que é sobre o caso daquelas duas mulheres, né? Acredito que muitos conhecem essa passagem, né? O que é que se diz nessa passagem? Então vieram duas mulheres, prostitutas, ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho, numa casa conosco, na casa. Senão nós duas, não tinha ninguém estranho, somente as duas. As duas tiveram filho, uma 3 dias após a outra.
senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar a mamar o meu filho, eis que estava morto. Mas entendendo pela manhã é, para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Pois esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Assim falaram perante o rei Salomão, né? Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e o teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e o meu filho vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei Davi, e disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher, mas a mulher cujo filho era vivo, falou ao rei: Por que as suas entranhas se lhe entremecem por seu filho? E disse: Ah, senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu, seja, dividi o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dará o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer a justiça. Amém. Glória a Deus. Que exemplo de sabedoria. Que exemplo de sabedoria Salomão usou naquele momento, quando duas mulheres brigavam por um filho vivo, já que o outro já estava morto, né? A mãe que teve seu filho morto roubou o filho da outra, né? Já que ambos eram recém-nascidos. Então, aquelas mulheres decidiram ir lá no rei para que ele decidisse com quem ia ficar o filho. Salomão, vendo aquela briga daquelas mulheres pelo filho vivo, teve a sabedoria de falar: vou mandar dividir o menino. Quem quiser o menino vivo, essa é a mãe do menino vivo. Por quê? Porque a mãe ama seu filho de uma tal maneira que, de forma alguma, ela ia preferir deixar o filho com a outra vivo do que o filho morto. Já a outra, que não era mãe, preferia ver o filho morto, né, dividido em duas partes, morreu, acabou, do que ver a outra mãe ficar com o filho de verdade. Então, nessa hora, Salomão discerniu, realmente, a mãe que quer o filho vivo é a mãe verdadeira, entrega para ela. Gente, que exemplo de sabedoria, como Salomão era sábio, né? E nós temos o privilégio hoje de herdar, né, essa bênção e estar aqui hoje estudando, né, e aprendendo um pouquinho mais sobre este livro desse grande rei que nos deixou esse manual de instruções para que nós possamos meditar. Então, também quero abordar aqui alguns versículos, bem rápido, né, que eu perdi um tempinho aqui dando esses exemplos, que para mim é maravilhoso, né? Que fala um pouquinho de como Salomão adquiriu essa sabedoria e como ele usava essa sabedoria, né? Aqui no versículo 19:1, versículo 19, um minutinho, tá, gente? 19:1. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o perverso de lábios e tolo. Assim também fica a alma sem conhecimento, não é bom. E o que se apressa com os teus pés peca. Aqui Salomão nos ensina que é melhor sermos honestos, humilde com o pouco que temos e honrar a Deus com o que você tem, do jeito que você é, né? Do que deixar nossos lábios proferir perversidade. Quando ele diz lábios perversos, ele quer dizer melhor ser humilde do que falar coisas que te exaltam.
falar palavras que pode prejudicar uma pessoa para se engrandecer a ti diante das pessoas, ou aquilo que muitas vezes a gente nem é e nem tem, ou seja, ser tolo, né? Uma pessoa tola que é capaz de falar qualquer coisa para prejudicar uma pessoa, né? Para se engrandecer a ti mesmo, né? Se exaltar a ti mesmo. E para concluir esse versículo, é melhor nos afastarmos de tentações, conservando-nos e guardando a nossa língua, para louvar apenas o Senhor nosso Deus. Amém? Outro versículo, são tantos versículos, né? A gente fica querendo comentar todos, né, gente? Porque todos os versículos, ele tem um fundamento, mas, vou ver aqui, é, no Provérbios 19, 4, 5 e 6, este versículo mostra como as riquezas podem atrair muitas pessoas, mesmo que seja por interesse. Enquanto a pobreza pode se aproximar até mesmo daqueles que deveriam ser amigos fiéis. Bom, aqui, os relacionamentos quebrados como um amigo troca seu amigo pobre em favor do rico. A testemunha falsa que vende a sua palavra, o resultado da vida da pessoa que age sempre com interesse entre si, é a morte. Pessoas que olham para as outras com interesse nunca desfrutarão da alegria de uma amizade verdadeira. Ou seja, aqui também Salomão nos ensina sobre a questão dos amigos, né? Então, ele fala que a pessoa que adquire muita riqueza, ela tende a atrair muitos amigos. Porém, a maioria desses amigos que vêm quando você está na riqueza, na abundância, né? Eles vêm por interesse, eles vêm para ganhar presentes, para tirar o melhor proveito de si, né? Para tirar o melhor proveito de si, de nós, no caso, né? E aqui Salomão nos ensina que a gente tem que ter cuidado com essas pessoas, tem que ter cuidado com esses falsos amigos, porque na hora da pobreza não tem amigo. Se você quiser saber quem é seu amigo de verdade, começa a negar, começa a dizer um não, como já foi falado em outros estudos, né? Começa a dizer um não, rapidinho acabou, você tá sem amigo. Então vão ficar poucos. Por quê? Porque tem também pessoas verdadeiras, né? O mundo não é feito só de pessoas más. Tem pessoas verdadeiras também. Como, por exemplo, em Provérbios 18, 24, que inclusive nós estudamos ontem, né? Tá escrito aqui, ó. É, 18, 18, 24. O homem tem muitos amigos. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então, no mesmo momento que Salomão nos ensina que nós temos que ter cuidado com os falsos amigos, né? Ele está nos alertando que a gente tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria para separar quem somos os nossos amigos verdadeiros e quem são os nossos falsos amigos. Porque também nós devemos nos alegrar porque tem amigos que são melhores do que irmãos de sangue. Olha que palavra. Quem já viveu isso? Com poder contar com um amigo e não poder contar com uma família. Eu sou prova viva dessa palavra, porque eu tenho amigos, não são muitos, eu não tenho muitos amigos, né? Mas eu tenho amigos que já me estenderam a mão muito mais do que um familiar, muito mais que um parente, né? E que a gente acaba considerando esses amigos como irmãos, né? Então, nós temos que ter esse cuidado também, essa sabedoria de discernir quem são os bons e quem são os maus, né? Ou seja, nós temos que saber separar o joio do trigo, colocando em nossas vidas aquilo que é saudável para nós, né? Deixando em nossas vidas aquilo que acrescenta algo para nós, não é verdade? Deixa eu ver aqui também, tenho vontade de comentar todos os versículos. É, tem uma aqui também que me chama bastante atenção, o 19, 9, que fala assim, 19, 9, a falsa testemunha não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. Olha só, é, a testemunha,
A falsa testemunha, ela é sempre um mentiroso. Sempre que alguém falta com a verdade, está mentindo. Mesmo que a falsa testemunha saia ilesa do juízo humano, ela não será inocentada no juízo divino. Gente, que palavra. Ou seja, a pessoa, ela pode até tentar te enganar, ela pode até tentar te iludir, te fazer algo que pode te levar a ter um prejuízo, né? Algo que, para a justiça desse mundo, talvez você não vai conseguir resolver, mas na justiça divina, não vai passar. Porque Deus, nosso Deus, ele está com os olhos abertos a todo momento. E ele sabe de tudo. Ele não nos deixa enganado. Se você crê nessa palavra, colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, você pode ter certeza que Deus não te deixa ser enganado. E se alguém tentar te enganar, ele pode até ser absolvido pelo juízo dessa terra, mas no juízo final, não. Porque Deus, ele vai fazer justiça por você. Amém? Ai, deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. 19 e 16. Obediência. Vamos lá ver o que que fala o 19 e 16. O que guarda o mandamento guardará a sua alma, mas o que desprezar os seus caminhos morrerá. Ou seja, o que guarda o mandamento guardará a sua alma, porém o que desprezar os seus caminhos morrerá. O Senhor empresta o que se compadece do pobre. Ele pagará o seu benefício. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixe que o teu ânimo se exalte até o maior, até o matar. O homem de grande